Então, irmãos, de volta à alegria. O texto desse salmo que a gente vai ler, na verdade, é um texto que foi escrito durante o período de exílio, um tempo em que o povo de Deus estava vivendo debaixo de opressão, havia sido levado como escravo para a Babilônia, estava sendo ali humilhado diante daquele povo pagão. E aí o salmista escreve uma poesia lindíssima para ser meio de adoração na igreja, em que ele revela uma profunda tristeza e uma profunda agonia que ele sentia, mas que não era um fim em si mesmo, que segundo ele vai revelar, foi apenas um meio que Deus usou para atraí-lo à presença dele. Ele diz assim, Salmo 42, verso 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. E aí o refrão do Salmo, veja o que diz, verso 5, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos? Que narrativa tremenda e ao mesmo tempo paradoxal. Ao mesmo tempo ele revela uma profunda tristeza, uma agonia, e ele revela isso de uma forma dramática na poesia, e ao mesmo tempo revela uma fé inabalável, uma fé firme e robusta no Senhor, no momento de profunda tristeza. E aí, irmãos, a gente sabe que a tristeza entrou no mundo com o pecado, e desde que há pecado, há tristeza, há agonia, há depressão, há angústia, e a gente sofre com isso. Hoje a gente foi sepultar nosso irmão Alexandre, que foi tomado por Deus para si. A gente crê que Deus considera preciosa a morte dos seus santos. O Alexandre foi alguém que teve, da parte da igreja, um excelente testemunho da sua própria família, um momento de pesar, de luto, que todos nós que o conhecíamos estamos vivendo, mas ao mesmo tempo, irmãos, também um tempo de a gente ser consolado pelo Senhor.
Um tempo em que o Senhor visitou, tem visitado a família, tem visitado a igreja, consolado. Contudo, obviamente, um tempo de despedida, um tempo de sofrimento para aqueles que Ele deixa. Essa semana o Estado do Espírito Santo viveu um tempo de insegurança, um tempo terrível, talvez que aquela população jamais tinha vivido na história. Eu nunca vivi algo parecido. Aquela suposta greve da polícia lá e mais de 100 mortes em 3, 4 dias e um caos absoluto se estabelecendo no Estado. Certamente as pessoas ficaram naquele momento acuadas, inseguras, muitos certamente se voltaram para Deus e recorreram a Deus nesse momento de tristeza. A gente também fica triste, não só em situações extremas, como a morte, como um caos na sociedade, mas também com conflitos relacionais. Quantos estão aqui me ouvindo agora que estão em pleno conflito relacional no seu casamento, na sua relação com seus filhos, ou com amigos, pessoas queridas, que sofreram de algum modo algum tipo de traição, alguma palavra que magoou, algum problema e conflito relacional, tiveram algum embate, tiveram talvez que lidar com a sua própria destemperança, agiram com uma ira desmedida. A palavra de Deus não inibe a ira, ela fala: irem-se, mas não pequem, e às vezes a gente se ira e peca. Falaram mais do que deviam, agiram mal com pessoas, e se pudessem voltar atrás, aquela postagem eu não tinha que ter feito, falei aquilo, não devia ter falado, fui agressivo, fui destemperante em algum aspecto da minha vida, e a gente sofre as consequências do nosso próprio pecado na nossa jornada aqui, e isso, é óbvio, traz para nós um entristecimento, uma certa saudade daquela paz profunda causada pelo Espírito no nosso coração, aquela alegria que é renovada na presença de Deus quando a gente anda com Ele. No caso do particular do salmista, ele estava vivendo no tempo do exílio e havia razões para o povo estar ali. Estavam sofrendo consequências dos seus próprios pecados. Deus não havia mandado eles para ali gratuitamente. Era um tempo disciplinar, pedagógico de Deus, no sentido de chacoalhar o povo dele e dizer: olha, todo esse drama que vocês estão vivendo tem um propósito. E o salmista, então, distante de Jerusalém, se sentia distante de Deus, porque na revelação antiga, Jerusalém, edificada sobre o Monte Sião, ali o templo de Deus simbolizava a presença de Deus, de modo que ele, lá na Babilônia, tinha saudade de quando ele, como levita, conduzia o povo ao culto no domingo, ia junto em procissão, adorando a Deus pelas ruas, com plena liberdade de culto. E agora ele vive no meio de um povo pagão que debocha dele, da fé dele, que ridiculariza ele, dizendo: eu sei onde estão os meus deuses, as minhas esculturas, os meus ídolos, onde está o seu Deus? Que ridiculariza o fato de que ele serve a um Deus que deixou ele se tornar escravo. E ele então, profundamente abatido, sente-se abandonado e pergunta para o Senhor: por que te esqueceste de mim? E aí, irmãos, ele usa expressões como no verso 3, minhas lágrimas têm sido meu alimento, para expressar a intensidade da dor e do sofrimento dele. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim, até os meus ossos sofrem agonia mortal. Expressões muito fortes para mostrar que a alma dele estava dilacerada por causa desse distanciamento terrível que ele sentia da presença de Deus, de modo que essa tristeza era uma tristeza boa. Certa vez uma pessoa me perguntou: Jânio, tem alguma tristeza, eu estou sentindo uma tristeza, essa tristeza, será que é sempre o inimigo? Essa tristeza pode de algum modo ser boa? Ele pode, segundo a palavra de Deus pode. Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4 fala isso. Paulo diz em 2 aos Coríntios 7:10 que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte.
Há uma tristeza segundo o mundo que vai te colocando cada vez mais afundado, deprimido, desesperançoso. Mas Paulo diz, gente, tem uma tristeza boa, tem um sentido para a gente passar por certas lutas, certas angústias. E não há outro sentido que a gente vê na palavra de Deus, senão Ele quebrantando o nosso coração prepotente e soberbo, para nos reaproximar dEle. A tristeza desse salmista, certamente a gente percebe no texto que fazia bem para ele, reavivava a espiritualidade dele, porque ele expressa uma fé muito firme, apesar de todos esses pesares. A tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento sincero, e este nos traz de volta a alegria. Sobre isso que a gente quer falar, esse retorno à alegria. Quando é que a gente sai dessa situação desfavorável, de uma tristeza, de uma angústia, de uma depressão espiritual, e experimenta esse vigor que vem, esse vigor espiritual? Primeiro, segundo o texto, quando a alegria, ou quando voltamos à alegria, quando desejamos profundamente a presença de Deus. Primeira chave para a gente voltar a ter essa paz que excede todo entendimento, essa alegria que faz a gente se sentir no centro da vontade de Deus para a nossa vida, é a gente querer, desejar Ele, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma para contigo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não desses cultos da Babilônia, não desses falsos deuses. Quando poderei estar na presença de Deus de novo? Que saudade da presença dEle. Sabe por quê? Porque alguém que experimentou a Deus, que nasceu de novo, não consegue viver em paz longe de Deus. Sente essa saudade imediatamente. E é significativo que ele comece um salmo sobre tristeza, falando dessa sede, para mostrar para a gente que o primeiro passo é esse. Ele, embora estivesse no meio de uma luta, tudo que essa luta fazia era aumentar a convicção dele no Deus dos céus e da terra, no Senhor Criador de todas as coisas. Se ele não fosse comprometido com Deus, se ele não tivesse consciência de quem ele era como povo de Deus, certamente ele já estaria se curvando diante daquelas estátuas, já estaria comprometido em se tornar popular entre os babilônios, teria se aculturado, entrado no esquema da cultura e da filosofia predominante naquele ambiente que ele estava vivendo. Mas para ele nada daquilo fazia sentido, porque ele já havia provado da presença de Deus, e tudo que ele conseguia pensar no meio daquele vale era: eu preciso estar de novo na presença de Deus, eu preciso voltar a um relacionamento intenso com Deus. Talvez você esteja pensando assim: poxa, mas eu estou na igreja, mas há pessoas que estão na igreja e mesmo assim têm vivido no exílio. Tem gente que está frequentando Jerusalém, frequentando o templo, mas o coração está lá no exílio, está longe de Deus. A fé está fria, está apagada, não tem essa sede, não consegue compreender a intensidade com que o salmista expressa essa sede, não entende o que é isso. Mas quem de fato passou por um novo nascimento, não consegue se acomodar a uma vida vencida pelo pecado, pela soberba, pela prepotência, a uma vida vencida pela falta de perdão, pela falta de misericórdia, pelo legalismo, pela impureza sexual, pela dissolução. E a primeira coisa que vem ao coração dele então é saudade de Deus. Só os verdadeiramente chamados pelo Senhor superam o insuperável, só eles se submetem à operação do mundo. Só um regenerado é capaz de não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Foi isso que João falou: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Alguém que não nasceu de novo falaria: João, como não? Esse mundo maravilhoso, as coisas que há nele, eu quero viver para isso. E João fala: não amem nada disso. Tenham dinheiro, mas não amem o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Alguém que não nasceu de novo não conseguiria, como Paulo, dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como morrer é lucro? Nunca é lucro. A viver é lucro, eu quero viver. Mas alguém que compreendeu a sublimidade, a superioridade de uma vida diante do altar de Deus, sendo descedentada pelo próprio Deus, jamais negociaria o valor da presença de Deus. Alguém que de fato nasceu de novo, e só quem de fato nasceu de novo é capaz de, como Jó, ao invés de amaldiçoar a Deus por tudo que ele estava passando, amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento, e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só Jó só pôde dizer isso porque ele de fato conhecia Deus. Paulo foi capaz também de dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu, o maior dentre os pecadores. Quem é esse que fala esse tipo de coisa? É alguém que nasceu de novo, é alguém que está visceralmente comprometido com a presença de Deus, que ama a presença de Deus e que não consegue ver nada nesse mundo capaz de suprir aquilo que só a presença de Deus supre. E aí, gente, Deus quer que a gente se volte para Ele. Quanto mais distante de Deus, mais o salvo se desespera pelo retorno à sua presença, pois nela encontra-se toda a sua alegria. Cabe uma reflexão: será que eu posso dizer que tanto eu sou nascido de novo, de fato a minha experiência com Deus é legítima, que eu não consigo ficar um dia afastado do Senhor em pecado? Eu preciso correr para os braços dEle, pedindo perdão, implorando por misericórdia, porque eu amo a Deus e amo a presença dEle, e tudo que eu mais quero na minha vida é viver em paz com Ele, em obediência à palavra dEle. Essa sede, irmãos, que Deus tem chamado a gente. Esse é o tempo de a gente se preparar para ser descedentado pelo Senhor. Não é isso que a gente está fazendo em jejum, preparando o coração para o retiro, para o ano que está começando, para a gente colocar os nossos planos e os nossos valores no lugar certo. Nada pode tomar lugar de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, voltamos à alegria quando fazemos de Deus a fonte da nossa plena alegria. Quando Deus é a fonte da nossa plena alegria. A gente pode dizer que na nossa cultura, a nossa cultura é tão hedonista, não é? Edom foi um cara na Grécia Antiga que acreditava que o prazer é o fim último da existência. E muitos hoje, inclusive cristãos, vivem segundo essa filosofia. A igreja é só mais um lugar onde eu vou me entreter, onde eu vou obter algum estímulo. A igreja, para alguns, não é o lugar onde eu vou ser confrontado por Deus, onde eu vou ser advertido segundo a palavra de Deus, disciplinado e corrigido. E aí esses que têm no prazer o fim último da existência, procuram injetar alegria no meio da sua depressão e crise existencial através das drogas, através do álcool, da promiscuidade sexual, para falar de algumas coisas ilícitas, mas até coisas lícitas como um relacionamento afetivo, como conquistas materiais, como carreira profissional e tantas outras coisas boas podem nesse processo se tornar compulsões, porque eu estou nessas coisas buscando saciar a minha alma e buscar felicidade, sentido para a vida, que só Deus pode trazer. E aí o que acontece? Depressão. Quando você vê, você está escravo, você está mal, porque essas coisas não conseguiram satisfazer a sua alma, porque Deus te criou para Ele, e a sua vida só vai ter sentido nele, como Agostinho falava, amém? E aí, irmãos, o que ele fala? Capítulo 43, verso 3, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Irmãos, essa é uma declaração de alguém que repudia a idolatria tão compulsiva no nosso comportamento e abraça uma fé solidamente construída em Deus, em quem Deus é.
não importa se eu estou no exílio, o que importa é que a presença de Deus é o que há de mais precioso, e tudo que eu desejo é que o Senhor envie a luz e a verdade, que a palavra dEle me leve de volta ao lugar de adoração, ao lugar de culto, ao lugar em que o meu culto se torne um culto real, verdadeiro, sincero, quebrantado, humilde, um culto de fato ao Senhor, o santo monte, o lugar onde habita. Senhor, eu quero voltar para Jerusalém, não porque eu sou patriota, não porque eu tenho que reconquistar simplesmente uma questão política, porque eu simplesmente tenho que acabar com essa humilhação, mas é porque o Senhor está lá, e eu quero estar onde o Senhor está, eu quero estar onde o Senhor se manifesta, e o Senhor se manifesta segundo a sua palavra. Eu quero me deixar confrontar por ela. Eu quero parar de selecionar os textos que mais me agradam, as pregações que mais me agradam. Eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que desce como um remédio amargo e que vai mudando e que vai curando a minha vida. Eu quero encarar a verdade de frente, porque não há cura e libertação senão pela verdade. Não foi isso que Jesus falou? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O problema é que a gente acredita em um monte de mentira, e a gente vai vivendo mentiras. Não, mas eu não falo mentira para ninguém, eu sou sincero, eu falo a verdade o tempo inteiro. Mas o pecado é tão traiçoeiro que ele faz com que a gente viva mentiras, viva incoerências, viva hipocrisias, cego, completamente incapaz de perceber no mar de lama que a gente está imerso. E o que o Evangelho faz, confronta a gente com a verdade, expõe a verdade, escancara com a verdade. Jesus não negociou com o jovem rico, ele escancarou com a verdade. Você tem uma idolatria no seu coração, você ama mais o seu dinheiro do que tudo. E o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Jesus não barateou a graça, ele foi franco e sincero: pode ir embora. Porque o Evangelho não transige com o pecado. Jesus tinha uma pregação muito firme, e ele se posiciona dessa forma, porque ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele era aquele diante de quem não tinha meio termo, não tinha mais ou menos, não tinha enganação, não tinha jeitinho brasileiro, não tinha debaixo do pano. Tem que rasgar a alma diante de Deus e falar: Senhor, meus pecados têm nome, e eu tenho pecado diante do Senhor, e eu tenho me afastado, eu estou vivendo um exílio, embora eu frequente a igreja, frequente a célula, participe das reuniões. A verdade é que eu estou acalentando pecados no meu coração, e eu preciso confessar esses pecados ao Senhor, porque eu quero, Senhor, voltar a ter paz na Tua presença, a Te adorar em espírito e em verdade, não da boca para fora, não apenas como um cantor de domingo, unindo minha voz aos dos demais irmãos, mas porque de fato eu preciso do Senhor. Não basta estar aqui nesse lugar, eu preciso sentir a Tua presença, eu preciso ser visitado pelo Senhor, por esse óleo, por essa unção, por essa graça que quebranta um coração de pedra como o meu, dando a ele vida, fazendo ele ser um coração sensível, de carne, quebrantado e humilde, porque eu estou cansado da minha própria soberba, da minha própria prepotência. A única coisa que a palavra diz que o diabo, tem gente que diz que o diabo é pai do rock, não é? Mas a única coisa que a Bíblia diz que ele é, pai é da mentira, sua própria palavra diz. De modo que a única forma de você compactuar com ele de alguma forma é se permitir viver mentiras e não tratar aquilo que precisa ser tratado com franqueza, com a franqueza com que Jesus encarava as coisas, porque fomos chamados a viver na luz. E aí, irmãos, esse retorno à palavra, a luz e a verdade vindo e nos conduzindo à presença de Deus, vão possibilitar um culto verdadeiro. 43, verso 4, então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Para ele que estava comprometido
totalmente com o Senhor, o altar do Senhor e o Senhor eram a fonte da plena alegria dele. Existiam alegrias menores, mas a plena alegria ele só conseguia experimentar diante do altar de Deus, no meio do povo de Deus, buscando a palavra de Deus, se deleitando nessas coisas. Nós não adoramos a Deus porque isso torna Ele mais poderoso, mais digno, mais famoso. O ato de adoração é um ato de libertação e de cura para nós. É o ato em que eu, Jonatas, saio do trono e o Senhor entra no trono e eu passo a louvá-lo, e isso é cura para minha alma. Por isso eu preciso adorar, eu preciso estar na presença dEle, adorando Ele. Quanto mais obedecemos a palavra de Deus e o adoramos, mais transbordamos da sua alegria. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais o adoramos, mais transbordamos da sua alegria. Uma alegria, irmãos, que nada absolutamente pode suprir, que nada absolutamente pode substituir. Uma alegria que supera qualquer emoção que esse mundo pode trazer para nós. E o Senhor quer que a gente experimente essa alegria. Uma alegria que a gente pode estar num dia de luto, como hoje a gente está vivendo, e a gente ainda assim sente a presença de Deus, a paz que excede a todo entendimento, transbordando do nosso coração, reorientando as nossas emoções, reorientando os nossos pensamentos, nos fazendo ter vergonha de coisas que a gente tem feito e desagradado a Deus. Terceiro lugar, voltamos à alegria, segundo o salmista, quando colocamos em Deus toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança. Vejam que no 42, versos 5 e 11, e no 43, verso 5, há uma espécie de refrão da música que é repetido. E esse refrão é uma reflexão muito interessante, em que ele faz uma pergunta para a própria alma dele. Parece uma coisa esquizofrênica, não é? Perguntando para a própria alma dele, dizendo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Falando consigo mesmo, confrontando a si próprio. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O que está acontecendo com você? Acorde, alma, tome consciência e ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda vou louvar a Ele, pois eu ainda tenho uma aliança com Ele, porque Ele ainda é o meu Salvador e o meu Deus. Havia inimigos debochando e oprimindo Ele, mas Ele diz: ainda assim eu vou continuar louvando a Deus. Ele estava vivendo no exílio, escravo, e ele diz: ainda assim eu vou louvar ao meu Deus. Ele estava em profunda depressão, mas ele diz: ainda assim eu vou louvar ao meu Deus. Ele não diz para a alma dele: porque ainda está louvando, eu ainda ficarei triste. Ele diz: por que você está assim tão triste? Eu ainda vou continuar louvando. Eu não vou parar de louvar a Deus e de buscar a Deus, porque eu fui chamado a isso, porque essa é a minha identidade. A despeito do que eu esteja enfrentando, toda a luta que eu tenho enfrentado só vai me fazer querer mais ainda a presença de Deus. Essa, irmãos, é por excelência a característica de alguém que nasceu de novo, que teve uma experiência verdadeira. Uma pessoa que passa por uma luta e passa a partir desse momento a deixar de buscar Deus e se afasta de uma vez do caminho dele, nunca teve uma experiência genuína com o Espírito Santo. Uma pessoa que peca e depois disso vai se afundando cada vez mais em pecado, ela não teve uma experiência de novo nascimento, porque quem nasceu de novo é santuário do Espírito, o Espírito habita nessa pessoa. Essa pessoa toda vez que peca se entristece e corre e volta correndo para os braços do Pai, e volta correndo para o altar do Senhor, para buscar adorar a Ele, buscar a presença dEle, como a corça suspira pelas águas. Amém, irmãos? Essa repetição, pois ainda o louvarei, é a atitude repetida de uma fé ativa, de uma fé que não se permite entrar na posição de vítima. Gente, ninguém aqui é vítima, não existem vítimas.
seres humanos que sejam vítimas de Deus. Todo ser humano é culpado diante de Deus. Essa é a má notícia. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por minha causa, por sua causa, se humilhar por causa da maldição que pesava sobre nós e remover a condenação que estava sobre nós e nos exaltar acima de todo principado e potestade, com Deus à direita do Pai, com Cristo. E aí, irmãos, nós esses que eu acabei de descrever aqui, vamos assumir uma postura de vítimas, é porque a gente não entendeu o Evangelho. A gente não pode, a gente tem que assumir essa posição. Foi isso que o salmista fez. Ainda que o Senhor tenha determinado que eu tenha que ficar no exílio, ainda assim eu vou louvá-lo. Foi isso que Jó fez. Eu não vou amaldiçoar Deus, eu vou amaldiçoar o dia do meu nascimento. Eu não sou vítima. A renovação da esperança é uma questão de fé, e o salmista experimenta essa fé. Não se trata de um pensamento positivo, mas de se ter certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que a gente não vê. Exercício de fé, como se costuma dizer, já até ficou um pouco banalizado, mas vale totalmente nesse contexto. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Amém, irmãos? Porque se a gente não tem essa fé consciente de quem Deus é e de quem nós originalmente somos pecadores, e de quem Deus nos fez em Cristo, justificados, adotados como filhos, irmãos, o que estamos fazendo aqui domingo após domingo? O que temos buscado fazer ao longo da semana nas células? Se não nos apossar dessa nova condição de novas criaturas transformadas, tratadas, santificadas, e que vivem para a glória do seu Deus, porque amam a presença dEle, e que mesmo no meio da pior tristeza estão experimentando alegria, estão exultando no Espírito, estão se sentindo plenamente supridos por Deus. É essa fé que a gente tem que buscar, viver e exercitar. E aí, irmãos, é óbvio, a gente vai experimentar um retorno a essa alegria. Algumas aplicações para a gente encerrar. Primeira, busque ansiosamente a presença de Deus. Busque ansiosamente. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. É Ele que se deixa encontrar por nós. É Ele que cria esse magnetismo, essa atração. A gente, na nossa completa estupidez e cegueira, completamente tapado para a nossa própria miséria espiritual, para a nossa própria injustiça, Ele faz essas escamas caírem dos nossos olhos, e o Espírito nos conduz ao arrependimento, e o Espírito nos conduz à presença de Deus, irmãos. E tudo o que a gente tem que fazer para viver nela é buscar a Ele, e atender a esse imperativo que o Senhor mesmo impõe sobre nós. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem ao Senhor enquanto está perto, amém? Vamos buscar ansiosamente. Ansiedade pode ser pecado, mas nesse caso aqui não, porque essa é uma ansiedade, uma busca ansiosa que traz para nós paz, conforto e uma tranquilidade que nada absolutamente pode trazer. Segunda aplicação, persiga a verdade, custe o que custar, dê um basta na mentira, na falsidade, numa fé que lê a Bíblia, ignora a Bíblia e faz o que quer, que ouve a mensagem, que é exortado, que é admoestado por algum irmão na igreja e continua fazendo tudo o que quer. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Deus não espera que eu e você sejamos perfeitos. Deus espera que a gente seja sincero. A gente repete isso aqui de púlpito, porque às vezes a gente vive de uma forma hipócrita, falsa e mentirosa, porque a gente acha que a gente está tapeando Deus, porque a gente está tapeando os líderes da igreja, então Deus está sendo tapeado junto. Foi o problema de Ananias e Safira. O que aconteceu? O resultado, né? Foram consumidos na presença do Senhor. Dispa-se diante do Senhor, desarme a sua alma e entregue-se ao Senhor completamente. E aí, irmãos, a alegria volta, porque agora há uma fé genuína em andamento.
Terceiro e última aplicação, assuma um papel ativo no exercício da fé. Isso renovará a sua esperança e evidenciará a legitimidade da sua fé. Ou seja, assuma um papel ativo. Não fique nessa posição de vítima, porque você não é vítima. A Bíblia dá garantia para nós de que não é assim. Por isso, assuma um papel na ofensiva dessa luta que você tem enfrentado. Se Deus te deu a oração como recurso, clame ao Senhor. Se Deus te deu a palavra dele com promessas, pela fé, tome posse dessas promessas. Coloque-se diante de Deus e exerça uma fé viva, ativa, que transforma tudo à sua volta, porque transforma você e a sua forma de enxergar o mundo. Amém, irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua revelação, que mostra que consequências terríveis que os nossos pecados podem nos trazer, mas ao mesmo tempo, Senhor, aponta a luz no fim do túnel, aponta, Pai, para nós a possibilidade de vivermos já aqui, desfrutarmos já aqui uma fé verdadeira, genuína, ativa, operante, que nos guarda, Senhor, de uma vida, Senhor, lançada numa depressão improdutiva, destrutiva. Senhor, a gente quer experimentar a alegria que vem do Teu trono para as nossas vidas. A gente quer viver, Senhor, as tristezas humanas cheias da alegria no coração, a despeito das lutas que temos enfrentado. Queremos, Senhor, exultar espiritualmente em meio a essas lutas e esperar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Queremos, Senhor, como salmista, Senhor, dizer: por que está triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque eu não vou parar de buscar a presença dEle, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma, Senhor, quer se dessedentar no Senhor a cada dia, mais e mais, que essa experiência contigo seja cada vez mais real e intensa, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.